Hoje eu quero abordar com você uma questão hermenêutica, uma questão exegética. Não se trata de polêmica, mas são consequências que a gente se encontra, que a gente tem que, na nossa fé privada, particular, a gente tem que abordar. Eu quero compartilhar com você aqui uma questão hermenêutica das escrituras, né? Questão hermenêutica, quando se fala em hermenêutica, significa uma questão interpretativa. Questão interpretativa. E eu quero citar aqui uma colocação de um filósofo, um teólogo chamado Paul Tillich. Ele era um teólogo, filósofo alemão, luterano, que foi para os Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial e se radicalizou por lá. E ele é um teólogo muito significativo, um filósofo muito significativo, porque ele apresenta os problemas de uma maneira que interessa ao estudante da Escritura. Né? O estudante, todo cristão, em princípio, ele tem que ser um teólogo. O teólogo é aquele que fala sobre Deus. E ele disse que a diferença entre o evangélico e o protestante é porque entre o evangélico e o católico, porque o católico recebe aquilo da igreja, recebe as proposições, as afirmações de fé da igreja, e ele não vai questionar, aceita aquilo, ele recebe aquela fé. Né? E no meio evangélico, a princípio, na pregação, acontece isso também, mas depois o fiel evangélico ele tem o poder de estudar, pesquisar, né? Se formar, fazer sua pesquisa também, sem polêmica com a fé da igreja. Né? Então, o evangélico ele é mais... O Tillich diz que ele recorre ao seminário, quer dizer, as fontes de estudo, para se autocriticar, analisar sua fé. Né? Dentro da consciência recebida da fé da igreja. Então, aqui na Escritura tem dois, Hebreu 10, 19 e 20. Tem uma questão interessante, né? Não está polemizando, estamos apenas apresentando uma questão hermenêutica para a gente fazer uma decisão a respeito dessas duas possibilidades. Então, eu vou ler aqui na Revista Atualizada do Brasil, que é uma tradução mais alta credibilidade, tem mais credibilidade, porque ela é uma visão, é uma tradução ecumênica. Né? Ecumênica quer dizer, dentro das confissões de fé, se organiza uma comissão de eruditos, e esses eruditos de várias confissões de fé chegam a um consenso, e aí a tradução atualizada no Brasil é fruto desse consenso entre várias confissões de fé. Então, nesse sentido, ela é uma visão, é uma tradução ecumênica. Né? Eu vou ler aqui na atualizada, que diz o seguinte: tendo, pois, Hebreu 10, 19 a 20. Tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreu 19, 20. Agora nós vamos ler aqui na NVT, né? NVT, Nova Versão Internacional. O que é que diz aqui a NVT? Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo por sua morte. Jesus abriu um novo caminho e vive através da cortina que leva ao Santíssimo, o Santo dos Santos. Então, qual é o problema aqui? Qual é a questão hermenêutica aqui? A questão é a seguinte: entrar pelo sangue de Jesus
Claro que significa através do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. O sangue de Jesus aqui na Escritura significa a morte de Jesus, né? Ele foi imolado pelos nossos pecados. Isso nos dá direito à salvação. É um prêmio, um dom de Deus, a justificação pela fé, baseado na obra de Cristo, o Senhor. Nós somos salvos objetivamente, porque a obra de Cristo é que nos dá o direito total da salvação. Nós abraçamos essa fé. Então, é uma salvação de uma obra objetiva, não depende da nossa subjetividade. Né? Não é a salvação subjetiva. Depende de mim. Ela é um dom de Deus. Eu creio nela e se concretiza. Eu recebo ela pelo poder do Espírito Santo da fé. A salvação é um dom de Deus. Deus nos dá, fez a obra e nos dá a capacidade de crer. Está lá em Filipenses 1:29. Ele nos dá a capacidade de crer e de padecer. Então, uma fé, salvação objetiva. E o versículo 20, aqui na atualizada. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, isto é, pela sua carne. Então, a carne aqui, nós vemos aqui que na versão NVT, ele nem mencionou carne. Ele interpreta que a carne aqui, a carne foi rasgada, rasgada na cruz, o corpo de Jesus foi rasgado na cruz, e corresponde ao mesmo sacrifício, a morte de Jesus, né? Mas, por outro lado, é aqui que eu quero colocar. Por outro lado, a carne de Jesus aqui, ela é interpretada também como o lugar onde nós nos encontramos com Deus. É aqui que eu quero colocar, né? Então, uma vez um irmão, ele botou um testemunho de Jeová em dificuldade, lá em Turiaçu. Um irmão simples, não tinha um conhecimento teológico, mas ele botou um testemunho de Jeová em dificuldade. Porque o testemunho de Jeová colocou Jesus como mediador, mas fez a mediação ali, saiu do meio. Deixou Deus, a pessoa dirige diretamente a Deus. Aí o irmão veio perguntar, mas se Jesus é o pontífice, é o mediador, como é que eu vou me aproximar de Deus se não for por meio de Jesus? Aí o testemunho de Jeová ficou calado, não teve resposta. Então é o seguinte, a carne de Jesus aqui, alguns interpretam que aqui nós nos aproximamos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então poderia ser colocada aqui a seguinte colocação: o Deus transcendental, o Criador transcendental, se autocomunicou em forma humana no Cristo. Então, nós nos aproximamos do transcendental, do Criador transcendental, que está em tudo, como é Efésios 4:6, por meio do Logos, por meio da palavra eterna. Então, Jesus Cristo, ele é a autocomunicação de Deus, a manifestação de Deus em condições humanas. A manifestação de Deus em condições humanas é o Cristo. Aí é no Deus, na manifestação de Deus, que Deus fez de si mesmo, por meio do Logos, o Cristo, que o homem se encontra com Deus. Então, existe uma exegese que defende que aqui o primeiro é o sacrifício de Jesus na cruz, e depois o novo caminho que o homem se encontra com Deus é na pessoa de Jesus Cristo. Então, é uma questão hermenêutica. Então, muitas traduções elaboram só como fosse sacrifício e não abordam a segunda questão desse encontro existencial. Mas a hermenêutica não é só um problema de exegética, ele também é um problema existencial. Existencial é aquele que diz respeito à minha existência, o meu ato, como eu me aproximo de Deus. Então, portanto, a segunda interpretação
que é a carne de Deus aqui, é o corpo de Deus em forma humana, como está lá em Colossenses 2,9, não pode ser descartado.